Bem-vindo ao Ho'oponopono da identidade própria. Nosso instrutor já ensinou esse processo por todo o planeta. Na Austrália, na Coreia, Japão, Holanda, França, Itália, República Tcheca, Dubai e, claro, nos locais principais dos Estados Unidos. Ele é autor, professor e PhD. Aqui está Dr. Ihalakala Hyulen. Bem-vindo à série do Ho'oponopono da identidade própria. Ho'oponopono é um processo muito antigo usado pelos havaianos para corrigir um erro. Então, o Ho'oponopono, propriamente dito, ele significa corrigir um erro. E um erro é uma memória sendo reencenada na mente. Então, o Ho'oponopono é um processo muito simples de pedir à divindade para que ela apague essa memória. Então, há dois tipos de Ho'oponopono. Um é o Ho'oponopono tradicional, que é de pessoa para pessoa. Então, o processo é realizado quando as pessoas se reúnem fisicamente e dizem entre eles, sinto muito, por favor me perdoe. Então, isso acontece ao redor do grupo. Mas o Ho'oponopono que eu ensino, que foi desenvolvido por Morna Nalamaku Simeona, é o Ho'oponopono chamado Ho'oponopono da identidade própria. E esse Ho'oponopono é entre você e a divindade. É você pedindo à divindade que corrija o erro que está em você, e o erro está no subconsciente, apenas em você. Então, o Ho'oponopono é um processo muito simples de corrigir memórias, como erros em você. Então, a forma como você começou como vazio. Então, você começou como zero. E enquanto você estiver no vazio, enquanto você estiver livre e não ter nada bloqueando você, então a inspiração aparece como Deus. Então, a divindade vai mostrar a você o que for perfeito e correto para você. Então, você experiencia a divindade. Então, no início de tudo, a divindade criou você como pura luz. E dessa luz, enquanto você estiver no zero, você será inspirado. Então, a inspiração passará por você e o que for perfeito e certo para você, você terá perfeitamente para tudo. Até então, o próximo problema, claro, o problema emerge como memórias em você. E a memória cria problemas. Elas criam dores nas costas, criam problemas no coração, criam problemas financeiros, mas você pode corrigi-las. E como você corrige? Basta aplicar o processo do Ho'oponopono. Então, o que é o processo do Ho'oponopono? É um processo de corrigir memórias em você. E a forma como você faz? Você simplesmente faz o processo de limpeza, e o processo é arrependimento, perdão. E assim que você iniciar o processo pode ser eu te amo, sou grato, as memórias, e então a divindade em você vai descer e corrigir a memória ao apagá-la. Ela apaga a memória para o zero e então você volta a você mesmo. E quando você volta a você mesmo, você é inspirado. E enquanto você estiver inspirado, você está num relacionamento perfeito com a divindade. Sempre no zero, sempre infinito, no infinito. Então, quando eu conheci Morna pela primeira vez, em 1982, eu aprendi como fazer esse processo. E o processo é muito simples de fazer, mas o processo é profundo. E você não estará trabalhando em ninguém. É um processo de apenas olhar para você e trabalhar no problema que está em você. Então, o Ho'oponopono é um processo muito simples. Eu fui treinado. Eu tenho um PhD da Universidade de Iowa. Eu fui treinado a ajudar as outras pessoas, mas não funcionava. Eu fiz por muito tempo, por quase 30 anos. Não funcionava. Eu me deparei com um cartoon, e o cartoon mostrava uma biblioteca, e nessa biblioteca, na seção de autoajuda, só tinha uma pessoa trabalhando nela mesma. No outro lado, na seção consertando os outros, não funciona. Então, querer consertar o outro não funciona. Eu tive essa experiência. E o Ho'oponopono é apenas sobre você olhar para você, tomando conta de você, voltando para o estado de coração puro, através da limpeza. Qual é o problema? Uma memória reensinando. Onde? No subconsciente. E a forma de lidar com ele? Pedindo à divindade para que limpe as memórias. Então, eu estarei ensinando a vocês alguns processos ao longo dessa série. E eu vou te ensinar como fazer a sua própria limpeza. E ao fazer a sua própria limpeza, então você estará cuidando de você mesmo. Você não dependerá de nenhum guru, nenhum mestre, nenhum padre. Você pode fazer isso por conta própria. É apenas entre você e a divindade. Obrigado. Bem-vindo à série do Ho'oponopono da identidade própria. O que o Ho'oponopono significa?
Ho'oponopono significa corrigir um erro. E o que é um erro? Um erro é uma memória reencenando no subconsciente. O que Shakespeare conhecia como chorando, já chorado e já sofrido. Então, todos os seus problemas são memórias reencenando. É algo pelo qual você não assumiu responsabilidade antes e agora você pode fazer as pazes com elas. Então, o Ho'oponopono é um processo muito simples de arrependimento, perdão e transmutação. Então, Mona Simeona, que criou esse processo do Ho'oponopono, da identidade própria, foi premiada ou nomeada como um tesouro vivo do Havaí, em 1982. É uma Kahuna Lapa'au e eu aprendi isso dela em 1982. Agora, todo o meu treinamento era justamente o contrário. No meu treinamento, eu tenho mestrado, tenho PhD na educação. Eu trabalhei com crianças que eram autistas ou mentalmente atrasadas naquela área e eu pensei que estava fazendo um bom trabalho a ajudá-las e ajudar a família delas e ancestrais a resolverem os problemas. Não funcionou. Eu fiz isso por 20 e tantos anos e simplesmente não funciona querer ajudar as outras pessoas. Então, quando eu fiz o treinamento com Morna, eu percebi que o problema era o que estava em mim. Memórias sendo reencenadas. Então, eu comecei. Eu venho fazendo o Ho'oponopono até agora por 26 anos. E eu amo o processo. É um processo de trazer a paz a você. E enquanto você estiver em paz, tudo ao seu redor também ficará em paz. Então eu vou falar sobre 2 processos de limpeza hoje. Eu te amo, sou grato. Então nós começaremos com você. Como Deus te criou no início. Perfeito. Então você é perfeito. Não estamos lidando com você como se você fosse o problema. O problema não é você. Você foi criado à imagem e semelhança da divindade. Você é perfeito. Então agora, antes de eu entrar nisso, eu gostaria que você ouvisse o que a Morna disse sobre o que ela recebeu em meditação sobre o Ho'oponopono da identidade própria. Nós recebemos informações quando em meditação. Se você conseguir ver ou entender quem você é, você será capaz de conversar com qualquer molécula da criação. E eu acredito que o problema com a maioria de nós é que nós enchemos as nossas cabeças com tantas abordagens e começamos a dizer isso é assim, isso é assado, mas não é. É apenas sobre você conversar com você, só você. Você é o indivíduo mais precioso do mundo inteiro. Então o problema não é você. Então desse zero, o que a mecânica quântica chama de zero, surge a luz. Então a próxima coisa é a inspiração. Então agora você está inspirado e essa inspiração é a informação perfeita para você, para a sua existência. Então o Ho'oponopono é sobre apagar as memórias que criam o problema e ele te habilita a ser inspirado. Então agora, o que acontece é que enquanto você for você mesmo, e quem é você? Você é nada. O Ho'oponopono diz que você é um nada, infinito. Você é puro, como a neve. Então agora o processo é eu te amo. Eu te amo é um processo de correção de erro, então agora nós o levamos a ser você mesmo. E então levamos você à inspiração. E então da inspiração te levamos à memória. E é a memória que bloqueia a inspiração. Então o processo do Ho'oponopono de arrependimento, perdão e transmutação, você simplesmente diz eu te amo. Então você pode fazer as pazes com elas. Você assume 100% da responsabilidade por elas. Então, eu te amo como um processo de arrependimento, perdão e transmutação. E tudo que você deve fazer é dizer. Você não deve fazer nada além de dizer. O outro processo é o processo chamado sou grato. E pode ser feito em diferentes línguas. Poderia ser mahalo, poderia ser merci, poderia ser qualquer coisa, desde que você diga em qualquer língua. Isso corrige as memórias em você. Então, o Ho'oponopono é sou grato, é um processo de limpeza que, quando você diz sou grato, a divindade então vai responder e na mesma hora que a divindade responder, ela vai pegar aquela memória em você, que criou a experiência do problema, ela transmuta em pura energia e então ela pega aquela energia pura e libera ela dentro de você. E então você fica como nada, você está de volta a você mesmo, energia pura. Esse é o processo do Ho'oponopono. Muito obrigado.